Ela foi descoberta no último dia de 2019 na China. A infecção pelo novo coronavírus começou em Wuhan, a mais de 15 mil quilômetros do Brasil. Em progressão geométrica, cruzou a fronteira entre o Oriente e o Ocidente e em poucos dias mudou a rotina dos italianos. Pontos turísticos da Itália estão vazios, revelando cenas que não eram vistas desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto quarentenas foram sendo decretadas na Europa, o vírus alçou novos voos e chegou ao Brasil. Ao mesmo tempo em que se trata de uma doença de baixa letalidade, o coronavírus domina as conversas, os meios de comunicação, as redes sociais. Como se proteger neste momento? O que ocorre com quem se infecta? Devemos nos preocupar? Para responder questões como essas, salientando a importância da prevenção, vamos conversar hoje com a doutora Alessandra Michelin, com a sua participação. Você pode enviar suas dúvidas nos comentários do Facebook. Doutora Alessandra é médica cooperada, responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Unimed Nordeste e diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bem-vinda, doutora Alessandra. Bom dia, André. Bom dia a todos. A senhora já enfrentou outros problemas semelhantes a esse. Em 2009, nós tivemos o H1N1. Por que, nesse momento, a situação está diferente? Então, em 2009, quando nós tivemos a pandemia, a primeira pandemia de vírus respiratório, que o povo lembra mais fácil, né? Ela começou lá no México no final de março. Então, dia 15 de março, quer dizer, né, mais ou menos nessa época do ano, ela começa no México e depois sobe para a Califórnia e se espalha dos Estados Unidos para o mundo, basicamente isso. Quando ela chega no Brasil, ela chega em abril, em maio ela já chega em Caxias do Sul, né? Então a gente tem, no final de abril ela já aqui no Brasil e em maio ela chega em Caxias do Sul, 9 de maio a gente já tinha. E aí começa o inverno, né? Então nós pegamos ela bem no auge do inverno. Ela chegou com um povo que era despreparado, a gente não estava acostumado com influenza, a gente nem achava que influenza era importante. Os médicos tinham diagnóstico, diagnosticavam com dificuldade, né? Tinham o diagnóstico, mas diagnosticavam com dificuldade porque não eram treinados para isso. Não eram treinados para um surto, uma epidemia, uma pandemia de vírus respiratório. Agora, a gente tem aquele treinamento, então a maior parte dos médicos já vivenciou um período, né, em que ele teve que se organizar diferente, com agilidade de atendimento, com intubação precoce, com planejamento que a gente chama de planos de contingência. Então, hoje a gente já está mais preparado. E o que foi bom? Ela chega em dezembro, então a gente ganhou um tempo para poder se organizar. Mas naquele momento, me parece que com o Tamiflu as pessoas ficavam um pouco mais tranquilas porque havia alguma coisa a ser feita. Nesse momento não há tratamento. É isso que pode estar gerando pânico nas pessoas? Sem dúvida. A gente tem uma doença que a gente não conhece. A gente tem uma memória da gravidade do influenza naquela época, o que dificulta, né, aquela imagem que a gente tinha de buscar o serviço de saúde, estar sempre lotado, não ter UTI, cirurgias canceladas. Então, tudo isso que a gente tem que agora preventivamente fazer já apavora a população. Se a gente for lembrar bem, quando a doença chega no Brasil, ela não, ainda o resto do mundo não conhecia ela direito. Então, ela vem para a América Latina e Oceania, né, de uma forma muito mais forte que para o resto do mundo. Então, nós recebemos, foi o final do período frio dos Estados Unidos e México, ela chega no Brasil no período frio, a gente sofre muito com essa doença, né? E quando a gente acaba se organizando, que é setembro, aí começa no hemisfério norte. Então, eles tiveram todo o know-how que a gente teve, que agora é diferente. Agora é o contrário. Agora é o contrário. A gente não tem tratamento, mas quando começou aqui, a gente também não tinha Tamiflu suficiente. Então, talvez seja uma falsa memória que se tenha. China, Itália e Coreia do Sul, 3 países que enfrentaram o problema antes da gente. O que a gente já aprendeu com eles? Então, a China foi o primeiro, né? O que a gente viu é ela começando com os casos aumentando de forma exponencial.
as equipes atendendo de uma forma ainda perdida, porque não se tinha noção do que era. O vírus foi identificado dia 7, quer dizer, os casos começam mais ou menos 8 de dezembro. Né? Eles chegam para o mundo no final de dezembro, como tu colocaste, de 30, 31 de dezembro. Dia 7 de janeiro o vírus já está identificado e se começa a ver, né, exames de diagnóstico, tratamento e o que se vai se fazer de vacina. Mas a gente ainda não tinha estrutura, né, para atendimento, e é isso que a gente vê na China. Agora a gente viu o que eles fizeram e a gente consegue ver o que deu certo, o que não deu. Da Itália vem um outro ensinamento, que é: vamos esperar para ver o que vai acontecer, ou a gente toma atitude precoce, que foi o que aconteceu com Singapura, né, com outros países asiáticos. Eles viram o que estava acontecendo com a China e aí tomaram atitudes precoces e não tiveram um pico tão alto. Certo. E a Coreia do Sul, O problema da Coreia do Sul é que ela tem muitos casos como a Itália, só que a gente tem muito pouco, a gente não conseguiu saber tanta informação assim, não foi tão aberta as informações como são na Itália e como foram na China, né? Então a gente vê que as atitudes demoraram um pouco, mas a gente não consegue aprender tanto de tratamento, enfim, de manejo, porque não foi tão aberto quanto nesses outros dois países. A gente vê as ruas da Itália vazias. O Brasil pode ser que caminhe para esse sentido na semana que vem, talvez. É o caso, vai ser o caso na semana que vem disso. Pergunto porque eu tenho visto que a Inglaterra não está seguindo esse caminho. Ela prefere que os jovens continuem se expondo ao vírus e trabalhando para a economia também não parar, enquanto os idosos se protejam. O Brasil vai seguir que linha, a senhora acha? Eu acho que ele está seguindo, a tendência dele é seguir a linha italiana, né, de contenção. Nós conversamos muito sobre isso, porque há vários modelos, né, matemáticos prevendo o que pode acontecer se for por um rumo ou por outro. E os governantes estão usando esses modelos matemáticos. Qual é o problema do Brasil? É a diversidade. Hoje mesmo a gente está em fases da pandemia diferente no nosso país. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo com fase 3 de pandemia, quer dizer, eles já nem estão testando todo mundo que chega no pronto atendimento, eles já pedem para pessoas com sintomas leves que nem cheguem a um pronto atendimento, que só cheguem pessoas graves, porque só essas vão ser testadas. Nós aqui estamos numa outra fase anterior. Nós tivemos 2 casos na cidade, 2 casos importados. A gente não tem transmissão acontecendo aqui na cidade, quer dizer que a gente não tem transmissão local ainda. Então, são fases diferentes e os governantes têm que lidar com todas essas fases. O que acontece muitas vezes? Situações precoces em locais que ainda não precisariam, mas que a tendência é tentar nivelar para poder controlar o Brasil. Esse controle é todo para fazer com que o gráfico da virulência assim, seja um pouco mais achatado. Seria isso, e não tenha um pico em um momento curto, né? Um curto espaço de tempo. Vai se conseguir? E esse pico, quando está previsto que ele ocorra? Então, todo mundo está falando disso. Para o pessoal entender um pouco melhor o que significa, a gente tem, quando começa uma epidemia, tem um período de incubação, quer dizer, o vírus está ali no corpo da pessoa e ainda não manifesta sintomas. Isso é uma diferença do coronavírus, porque parece que um período antes de manifestar os sintomas eu já estou passando para outras pessoas, isso dificulta o controle, né? E aí, quando se tem esse modelo de vírus que a gente não identifica bem, começou sintomas, aí passou a transmitir, quando a gente tem esse modelo de vírus, a gente tem que agir muito precoce. Né? Então a ideia é que se a gente não fizer nada, vai acontecer o que aconteceu na Itália. Muita gente vai se infectar, jovem, idoso, até criança pode ter o vírus com quadro mais leve e todo mundo vai buscar pronto atendimento, né? Ou vai buscar os consultórios. Isso faz uma curva enorme, porque é um monte de casos sendo identificado num curto espaço de tempo e todo mundo indo para o serviço de saúde, quem tem, quem não tem. Então quem não tem pode pegar também. E aí o que a gente faz? A gente tira o vírus de circulação, ele não consegue achar outra pessoa. Eu achei bárbaro o comentário que está saindo nas redes sociais do entendimento de uma criança.
Então é assim, se a gente ficar em casa, o vírus não vai nos achar. Se ele não nos acha, ele vai embora. Então é bem essa ideia, né, que a gente faz. Quer dizer, menos pessoas circulando, o vírus não encontra pessoas suscetíveis, e aí, mas ele vai infectar pessoas. Então, aos poucos, então, ao longo de um tempo, então é uma curva achatada, em vez de ter um pico, ela é achatada, e aí as pessoas vão buscando serviço de saúde, mas elas vão conseguindo ser atendidas melhor, né? E vão se expondo menos. Então, essa é a ideia, né, da gente conter agora. A Inglaterra está indo por um outro jeito de pensar, né? O que ela acha? Que se o pessoal jovem pegar, é um pessoal que vai sair bem. Mais de 80% dos casos são leves nessa faixa etária. E o que tu faz com a economia? Porque se não tiver ninguém trabalhando, né, a gente vai ter um impacto. Os pais não têm onde deixar as crianças se não tiver escola. Não podem deixar com os avós, porque os avós são um grupo de risco, que a gente vai falar mais adiante. Então, como é que a gente lida com isso? E as pessoas começam a ter medo de faltar produtos. Então, como elas veem pouca circulação, ninguém vai ser preso em casa, né? As pessoas vão ser orientadas para o não convívio social, mas ninguém está preso. Você vai poder ir no supermercado comprar as coisas. Não estão faltando produtos, porque faltam produtos quando eles não chegam. Mas alguns serviços essenciais estão acontecendo. Então, as pessoas não precisam ter pânico. Certo. E essa transmissão, como ela ocorre? Assim, ele é muito fácil de ser contraído. Como se dá a transmissão? Então, as pessoas, elas não têm defesa para esse vírus. Então, se ele chega nelas, elas contraem o vírus. Esse vírus, ele é um vírus que tem um tamanho que é suficiente para ser transmitido por gotícula. Então, ele não é um aerossol que voa longe, que a gente, né, fala. Como se a gente apertasse um spray e tu tem uma ideia de até onde vai esse spray. Isso não acontece com esse vírus. Ele é do tamanho de uma gotinha de saliva. Então, o problema é que se eu tossir ou espirrar, a minha chance de chegar até ti é enorme, né? Porque eu fiz o movimento com pressão. No normal que eu estou falando aqui, ele cai no ambiente. Então, também tem esse detalhe. A transmissão acontece por falar, tossir ou espirrar e também pelo ambiente ao redor da pessoa, porque ela vai falando e vai caindo no ambiente. E pegando a que sintomas as pessoas devem estar atentas? Então, nós estamos salientando 3 sintomas principais, né, que é febre, que pode ter ou não, a tosse e a falta de ar, né? A dificuldade de respirar. Esses são os principais sintomas. A gente sabe que a pessoa pode ter dor de cabeça, muita dor no corpo, ela pode também ter coriza, que é o nariz escorrendo, ela pode ter diarreia, ela pode ter dor abdominal, mas isso são sintomas mais raros, né? Então, o que a gente tem que concentrar é que é um vírus respiratório. Vai confundir com resfriado? Vai. O que tem de diferente do resfriado? O resfriado, geralmente, eu tenho uma dorzinha de cabeça, o nariz correndo e eu tô bem. No coronavírus, você não vai estar tão tranquilo assim, né? Você vai ter dor no corpo, vai ter mal-estar. Então, ele é mais parecido com uma gripe, né? E a gripe, o que ela tem de diferente? Muito pouco. Às vezes as pessoas ficam com o olho um pouquinho mais vermelho, às vezes as pessoas ficam mais prostradas, mas como o quadro de coronavírus geralmente é um pouco mais leve, vai ser um meio termo entre um resfriado e uma gripe forte. Certo. Dessas pessoas que têm esses sintomas, quais delas devem fazer a testagem para coronavírus? Está sendo feita essa testagem, está sendo feita para todas as pessoas ou só algumas? Como fica? Então, no início, quando a gente precisa ver como é que está na comunidade, a gente ainda está testando muita gente, né? Então, quer dizer, a pessoa que fecha critério do Ministério da Saúde, que critério é esse? Ter viajado nos últimos 14 dias e aí o serviço de saúde vai ver se foi uma área de transmissão local ou, né, um país em que há uma transmissão sustentada, então a gente precisa fazer o exame. E quando a pessoa foi contato
com uma outra pessoa que tem coronavírus, né? Então, são dois grupos, o dos viajantes e dos contatos. Por enquanto. Por enquanto. Tá. Mas não é contato qualquer. Eu estou aqui sentada contigo, eu sou teu contato? Não. É um contato prolongado, né? Muito próximo, a menos de 1 metro, né? E em que a pessoa pode ter se contaminado nessa situação de tosse, espirro, conversa, ambiente. É isso que vai se testar. Mas o contato é com quem tem coronavírus ou um caso suspeito que tenha viajado para uma área. Então não é qualquer pessoa e não basta você, passei no supermercado com uma pessoa positiva, será que eu tenho que fazer o exame? Não, não precisa fazer o exame. Esse é o momento que a gente ainda está fazendo mais exames. Vai chegar o momento que nós só vamos fazer dos casos graves que internam no hospital. Que material é analisado para esse exame? Como é feita essa coleta? Então, a gente não faz ele no sangue dos pacientes, a gente faz na secreção respiratória. Então, a gente se faz tipo com um cotonete grande, que é específico para esse tipo de exame. A gente coleta da região do nariz e da boca, mas a pessoa tem que ter o quê? Secreção. Então, se a pessoa é assintomática, quer dizer, ela não tem sintoma nenhum, eu não tenho que coletar. E aí o exame pode dar falso. Né? Aí a pessoa acha que não tem, mas na verdade ela não tinha sintoma. Nesse período, antes de ter sintoma, eu não consigo fazer esse exame. Então as pessoas precisam ter sintomas e ter esses critérios de contato ou de viagem para poder serem testadas. Sim. E não há tratamento para a doença. O que se faz, o que os médicos indicam quando uma pessoa tem o coronavírus? É ficar em casa? Quando ela não fica em casa e vai para o hospital? Como funciona? Então, as pessoas que a gente orienta, como mais de 80% dos casos vão ser esse de uma gripe, né, praticamente sintomas parecidos, a gente pede para que o paciente fique em casa, porque ele tem o conforto do lar, ele tem a tranquilidade, né? Não tem por que ele ser estressado num ambiente que vai baixar mais a imunidade dele ou que ele tem chance de pegar uma outra doença, tanto respiratória como uma bactéria em ambiente hospitalar. Né? Não existe infecção zero, então, né, hospitalar. Então, a gente sempre pede para o paciente que está bem, se os sintomas são leves, ficar em casa e tomar medicamento para aliviar aquele sintoma. Então, eu estou com febre, vou tomar um antitérmico. Né? E quem tem dificuldade de respirar, eu preciso ver esse paciente com mais cuidado. Então, esse é o paciente que vem para o hospital comigo, em que eu vou monitorar ele, ver por 48, 72 horas, que é o período que eu tenho para fazer os exames, como é que o corpo dele está reagindo e se ele vai evoluir para uma pneumonia viral, que ele vai precisar internar mesmo, ou se ele vai ficar melhor e vai poder continuar a observação em casa. As instituições do ensino, talvez até pelo tamanho do Brasil, estão decretando um afastamento dos jovens e das crianças. Talvez precocemente aqui no Rio Grande do Sul, mas estão. As crianças, principalmente, sem ter onde ficar, pois os pais ainda estão trabalhando, talvez sejam levadas para a casa dos avós. Isso não é aconselhado se fazer nesse momento? É que, na verdade, a criança, ela carrega, né, no seu nariz, enfim, vários vírus e bactérias. Então, o problema não é só o coronavírus. A criança pode ter um quadro leve e portar no nariz, né? E aí acabar transmitindo para o vô ou para a avó. Mas não é só essa doença. Ela também pode portar influenza, ela também pode portar outras bactérias, como pneumococo. Então, criança que fica com os avós, o avô tem que ser vacinado, né? Mas aí chega essa doença que a gente ainda não tem vacina. Então, nós orientamos, como os avós são um grupo de risco mais importante, que as crianças não fiquem com eles à medida do possível, né? Que puder ter outro tipo de cuidado. Não tenho como. Então, eu vou, né, limpar bem o ambiente, mas se a criança estiver sintomática, quer dizer, se a criança estiver com sintomas gripais, aí sim a gente pede para que os pais mantenham elas afastadas dos avós. E nas empresas, para os adultos que estão trabalhando, como as empresas devem conduzir isso? Os funcionários que têm algum sintoma devem ser afastados imediatamente? O que se faz também até para prevenir o contágio dentro de uma empresa?
Então, na empresa, uma das coisas mais importantes é a gente ver a logística que tu consegue manejar aquela empresa. Há vários profissionais, então com profissões diferentes ali. Alguns podem fazer home office. Isso facilita porque tu diminui um contingente circulando na tua empresa. Então, o home office é importante, mas ele também tem que ser produtivo, né? Não é, a pessoa não está de férias em casa, ela tem que produzir. Então, combinar horários, combinar tarefas e aí ter metas, né? Então, as pessoas que vão fazer trabalho em casa, elas devem devolver algo para a empresa. As pessoas que precisam trabalhar na empresa. Então, qual é o nosso objetivo aí? É não ter aglomeração de pessoas. Então, a gente vai ter que fazer horários de fluxo diferentes, ou digamos que nós dois aqui estamos trabalhando, então manter uma distância de 1 metro entre as pessoas. Não tem mais cumprimento, não tem mais beijinho, né? Não tem troca de utensílios. Então, por exemplo, vamos tomar da mesma garrafa. Não, cada um com a sua garrafinha, né? Então, alguns cuidados básicos, higiene das mãos frequente. A gente vai pedir para usar mais álcool em gel, ambiente de bancada limpo, né? Quer dizer, qualquer produto de limpeza serve, mas principalmente o álcool acima de 70%. Então, são coisas que a gente consegue controlar o ambiente. Vai para o refeitório, vai todo mundo junto? Não. Reagenda horários, estende horário de refeitório. Então, a gente consegue coordenar para que aquela empresa não parar, mas que ela tenha segurança ao coordenar os seus funcionários. Um funcionário com sintomas gripais precisa ser avaliado por um médico. E aí a gente tem alguns exames. Por enquanto nós não fizemos a vacina da gripe. Vacinar os funcionários para gripe é essencial. E aí a gente vai ainda ter pessoas com gripe antes da vacina. Então, tem testes rápidos que a gente consegue fazer para o funcionário e que aí ele recebe o Tamiflu e fica por menos tempo afastado. Não precisa ficar por todo o período, né, de isolamento, caso ele seja um paciente suspeito para coronavírus. E profissionais e empresas da área da saúde, não só hospitais, mas desde a secretária do consultório médico que está recebendo pessoas que talvez tenham sintomas. Tem alguma sugestão do que eles podem fazer para se proteger? Sim, geralmente os balcões de secretárias, eles têm um espaço de 1 metro para o cliente. Só que ela toca, né? Ela toca em dinheiro, ela toca na carteirinha para passar do plano, por exemplo, aqui no caso da Unimed. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter o álcool em gel dela, e ela vai ter a orientação para o paciente. Então, a primeira coisa que ela vai perguntar quando ela recebe o paciente é: o senhor tem sintomas respiratórios? Tem. Então, ofertar para ele uma máscara. Eu não estou conseguindo comprar máscara mais para o meu consultório. Pede para que ele, então, higienize as mãos, antes de te entregar dinheiro, carteirinha, qualquer coisa. Então, isso já é uma prevenção para ela. A secretária precisa usar máscara? Não, ela não precisa usar máscara, né? O paciente vai ter todo o cuidado, porque a gente está falando muito disso de etiqueta respiratória. Ele não vai tossir ou espirrar em cima da secretária, ele vai botar o braço na frente. Então, isso já é, né, um sinal de que ela já está se protegendo mais se todo mundo fizer a sua parte. A gente pede para que ela tenha uma rotina de limpeza, pelo menos a cada mais ou menos 2 horas, passar, né, um produto em cima do balcão, porque ela está tendo contato com pessoas. Se for um consultório em que tem muitas pessoas resfriadas, então passar também, né, nas cadeiras, no ambiente. Ela vai ter revistas, por exemplo. Tira as revistas, porque a gente não consegue limpar a revista. Então, mantenha coisas que ela consegue higienizar. Banheiro. Banheiro, a gente sabe que coronavírus e alguns outros vírus têm transmissão fecal. É baixinha, mas existe. Então, o banheiro a gente vai limpar com hipoclorito, né? Então, a gente tem alguns truques que ajudam o ambiente a ficar mais seguro. Em restaurantes, alguma dica para quem almoça fora todos os dias? Quem almoça, procurar sentar, a gente aproveita que ainda o tempo tá bom, né? Perto de ambientes arejados, não precisa só comer na rua, né? Mas
que tenha uma circulação de ar, idealmente. Eu almoço em ambiente em que tem ar-condicionado, as janelas não abrem. Beleza, então eu vou cuidar para sentar longe de pessoas, né? Eu vou almoçar contigo, tu vai sentar perto, mas não do lado, né? Então são algumas dicas. Eu vou para um buffet. Então, o buffet, o restaurante tem que manter o ambiente higienizado. Se ele puder, ele coloca ali, antes de colocar o buffet, coloca um álcool em gel. A pessoa já vai passar o álcool em gel, vai pegar sua bandeja ou prato, né? E aí vai para a comida. Procura não ficar conversando próximo ao alimento, né? Termina de se servir e aí vai para a mesa. Então, são pequenos cuidados, pequenas dicas que a gente vai falando para as pessoas para mudança de hábitos. Isso não vai servir só para a corona, vai servir para tudo, né? Quer dizer que a gente no inverno que vem, se a gente manter esse hábito, a gente vai estar muito mais tranquilo para todas as doenças. A senhora falou das máscaras no consultório médico. Algumas pessoas utilizam. Que máscara se utiliza? Quanto tempo se fica com uma máscara dessa mais comum? Que tipo de máscara se usa quando se for atender um paciente com a doença? Tem diferenças? Sim, o que nós estamos orientando a gente sabe que pelo tamanho do vírus, a máscara cirúrgica, que é aquela máscara branca normal que a gente ata, assim, ela é suficiente para proteger. Quem que vai usar máscara? Quem tem sintoma. Se eu não tenho sintoma nenhum, ela não evita tanto, por quê? Porque tem um problema de vedação, que tem que estar sempre bem grudada no rosto, aí a pessoa usa óculos, aí embaça o óculos, aí ela tira a máscara. O que as pessoas fazem muito de errado? Mexer na máscara com a mão. Se tu mexer na máscara, pelo lado de fora, é onde vai estar, né, teoricamente, te protegendo do vírus. E aí a pessoa contamina a mão. Então, ela teria que colocar a máscara e só tirar pela alcinha e botar fora. Nunca tocar na superfície da frente da máscara. Depois de quanto tempo colocar fora? A máscara tem uma duração de 2 a 4 horas. Então depende de quanto eu falo. Se eu falar com a máscara e umedecer, ela perdeu a filtração até antes disso. E imagina que tu respirando bem fechado aquela máscara, ela umedece mesmo com a tua respiração. Então é complicado, a gente teria um fluxo de máscara muito maior. Para atendimento médico, a gente pede para usar um outro tipo de máscara que se chama N95 PFF2, que ela cobre todo o rosto com uma vedação maior. Por quê? Porque os profissionais de saúde acabam fazendo procedimentos que geram aerossol e facilitam a entrada de qualquer vírus. Então isso já previne para outros vírus e bactérias. Ainda na linha do cuidado, para quem está em casa e tem o vírus ou suspeita ter, e os demais integrantes da família, como eles podem se proteger dessa pessoa? Então, essa pessoa ela vai ter que ter o menor convívio possível em casa com as outras. O que se recomenda é que ela fique num quarto, fechada, com circulação de ar, com janela aberta, que ela limpe aquele ambiente com frequência também, né? Porque ela vai estar ali tranquila, ela não vai ficar de máscara dentro do quarto. Mas ela não pode circular pela casa? Claro que ela pode, mas ela vai ter o cuidado de ficar longe das outras pessoas, né? Eu só tenho uma TV na minha casa, na sala, eu quero sentar junto? Vai sentar longe das outras pessoas. A Elisângela está nos assistindo e enviou uma pergunta. Ela diz: doutora, há alguma explicação do porquê alguns organismos hospedam o vírus e não desenvolvem os sintomas e outros que contraem a doença apresentam? Ou o organismo só desenvolverá os sintomas mais tarde? Isso depende da nossa imunidade. Quando a gente é criança, a gente leva um tempo até fazer a imunidade adequada. Então, 7 anos de vida, os primeiros 7 anos de vida, nosso corpo está conhecendo bichinhos diferentes e fazendo anticorpo. É por isso que as crianças acabam pegando mais vírus e bactérias. Depois, a gente já, né, começa com defesas mais potentes e o nosso auge é a vida adulta. Então, isso faz com que a gente tenha mais capacidade de se defender rápido e se defender melhor. Depois dos 60 anos, as nossas defesas, nossos soldados continuam lá, mas eles já estão cansados, eles não nos defendem tão bem. Então, por isso que depois dos 60 anos, a gente tem mais dificuldade de defesa e mais chance de pegar a infecção de novo.
a gente está falando para o coronavírus de 80 anos como mudança importante de mortalidade. Antes fica em 2% e 3%, depois vai para 14,8%, 15%. Porque esses soldados estão cansados e às vezes a pessoa tem outras doenças ou toma medicamentos que baixam a imunidade dela. Então, se você não tem imunidade correta, o vírus, que não é correta, é adequada, né? Porque você pode ser jovem, ter algumas doenças como câncer, como HIV, que vai mudar a sua imunidade. E aí você precisa de tratamentos que levantem a sua imunidade de novo, ou você tem mais chance de ficar doente. Certo. A quarentena, ela deve ser de quantos dias? Quarentena vem exatamente do período de 40 dias. Só que não necessariamente a gente precisa de 40 dias. Em média, a gente calcula pelo tempo de incubação e transmissão do vírus, né? Então, a gente está conhecendo ainda esse vírus e estima que de 14 a 28 dias a gente deva resolver com um bom período de que se tem alguém incubando e ainda não sabe que está transmitindo, né, porque não teve sintomas, a gente consiga fazer com que o vírus não chegue em outra pessoa. Então, a nossa quarentena normal, que a gente fala, é 14 para isolar o paciente e para atitudes de comunidade, em média, 28 dias, mas pode chegar até 40. Então, depois da quarentena, que seriam 14, os iniciais, mais 14. Então, o que fazer depois da quarentena? A pessoa tem algum cuidado que ela deva fazer ainda? É que há diferenças. A diferença é entre quarentena por doença. Então, eu tenho doença pelo coronavírus, eu tenho Covid-19. Quanto tempo eu vou ficar afastada? A princípio, 14 dias. De 7 a 14 dias. Isso depende da área onde eu moro. Então, a gente já está mudando alguns conceitos, mas em média 14 dias. Essa é a minha quarentena por doença. Não importa se os meus sintomas, né, sumiram, eu vou aguardar ainda um período e aí depois eu vou sair da quarentena. Essa é a orientação, que eu fique em média de 7 a 14 dias isolada, isolamento domiciliar. Outra coisa é quarentena de locais, né? Então, agora nós vamos entrar em quarentena da escola. Quanto tempo nós vamos ficar sem escola? Então, aí isso é calculado pela circulação do vírus na comunidade. Se ele está circulando, a gente tem transmissão local, ou se ele nem está circulando ainda, que a gente não começou com transmissão. Então, tudo isso vai ser calculado por modelo matemático pelos ministérios. E por precaução, quem vem do exterior hoje fica de quarentena, sim? E por quantos dias essa quarentena? 14 também? 14 se não tiver transmissão local. Se tiver transmissão local, se está falando em 7 dias. Mas isso vai ser determinado pela vigilância epidemiológica de cada município. Então, quando se tem um caso de coronavírus, o que é importante? A gente tem que notificar imediatamente para a vigilância epidemiológica. Aí o pessoal da vigilância vai avaliar o caso, vai coletar exames, a gente coleta, mas, né, também vai para a vigilância, e aí a vigilância então vai determinar qual é o período ideal para que aquela pessoa fique em isolamento domiciliar. E quem pega a doença? Fala-se que na China, quem pegou, depois acabou adquirindo novamente. Isso é verdade ou não é? Se fica vacinado quando se pega a doença ou não? Ainda não sabemos. Há relatos de pessoas que, depois que tiveram Covid, voltaram a ter sintomas e foi identificado o vírus de novo. Mas não se sabe se era porque aquela pessoa ficou portando o vírus mais tempo ou se ele é o responsável pelos sintomas da paciente. Então, a gente não tem certeza se a pessoa faz imunidade ou não. Como é que a gente vê se a pessoa fez imunidade? A gente dosa anticorpo. Mas muitas vezes a gente não sabe se aquele anticorpo positivo foi suficiente para defender a pessoa de não ter mais a doença na vida. Então, essa imunidade permanente, a gente ainda não sabe. Nem sobre imunidade transitória, que a pessoa melhora da doença, fica um período sem, pode pegar de novo, até uma imunidade permanente, que ela fica com memória para não pegar mais. Mas essa memória, ela é uma memória que vai nos proteger desse vírus deste ano, como a gripe, que a gente tem que se vacinar todo ano na gripe, porque o vírus vai sofrendo mutações. Esse também vai sofrer mutações e todo ano teremos que fazer uma vacina contra ele, quando houver a vacina.
E essa proteção que a pessoa adquire é só para esse desse ano ou se estima que pode ter uma proteção maior para outras mutações também? Se a gente for avaliar os outros coronavírus, eles não são vírus que mutam tanto, nem tão rápido. Então, a gente tinha coronavírus, a gente tem coronavírus, outros coronavírus, causando resfriado comum, principalmente em crianças e idosos, e causando bronquiolite em crianças. A gente sempre teve. Desde 1937 a gente conhece esses vírus, né? Só que pequenas modificações vão fazendo com que o vírus fique um pouco diferente. Aí, de repente, ele sofre uma grande modificação. Quando ele sofre uma grande modificação, ele pode ficar mais agressivo, que foram o que aconteceu com 3 cepas. O SARS em 2002, lá na China também, que começou a causar pneumonia viral em adultos. O MERS em 2012, lá na Arábia, que também levou pessoas para o hospital. E agora o nosso Covid, né, que na verdade o nome do vírus é SARS-CoV-2. Covid é a doença. Então, a doença Covid surge agora, né, por causa desse novo vírus, que é uma modificação. Se a gente fizer a imunidade, a gente vai fazer para esse vírus. Se ele sofrer pequenas modificações, talvez o nosso corpo tenha lembrança e se defenda normal. E é nisso que a gente imagina, que talvez tenha vacina, mas por quanto tempo a vacina vai durar? Aí vai depender do tipo de vacina e o que ela consegue fazer no nosso corpo. Porque tem vacinas de vírus que fazem com que a gente faça 1 ou 2 doses na vida, tipo sarampo. E aí a gente tem vacinas de vírus que fazem com que a gente tenha que repetir várias doses, tipo influenza. Então, como vai depender do tipo de vacina que for fabricada e quanto tempo ela vai poder induzir anticorpo e se ela vai induzir anticorpo de memória. Então, nós vamos ter que esperar. No Rio de Janeiro, que tem uma transmissão comunitária já, eles fecharam bares e academias. A Josiane está nos assistindo e ela gostaria de saber, aqui ainda não fecharam as academias, ela gostaria de saber, nesses ambientes, que cuidados deve-se ter? Então, eu vou para academia especial, né? Para bar a gente já sabe, tem que sentar mais de 1 metro das outras pessoas e evitar aglomeração. Eu não vou sentar no balcão. Eu não vou mais em restaurante? Bom, eu vou no restaurante ou eu vou no bar. Eu vou aproveitar, mas com responsabilidade. O que eu tenho que lembrar? Não toca no rosto, porque se tiver o vírus no ambiente, é o meu jeito de fazer ele entrar no meu corpo. Se não tem nenhuma pessoa com sintoma por perto. Se a pessoa está com sintoma, não vá, óbvio, né? Não saia de casa. Fique em casa, que esse é um período muito importante que as pessoas fiquem em casa. Eu vou para a academia, porque eu preciso, porque ela também faz parte da minha fisioterapia, enfim. O que eu tenho que cuidar? Os aparelhos. Então, os aparelhos têm que ser higienizados com álcool com frequência. Na academia que eu vou, ninguém passa nada com frequência, então eu mesmo posso carregar o meu potinho, né, de álcool, spray, enfim, e dar uma passadinha no aparelho antes de utilizar ele. Me hidratar bem, me alimentar bem para melhorar a minha imunidade. A gente sabe que exercício é importante para a imunidade, mas não precisa ser coletivo. Então, exercícios coletivos, esportes coletivos, vamos evitar no momento. Vôlei, basquete, que tem toque, né? Futebol. Então, a nossa chance de aglomeração nesses esportes é maior. Agora, esportes individuais, corrida, natação, tênis, que é um esporte de dupla, mas a minha dupla está bem longe, então também é seguro. Então a gente tem como, só que nesse momento a gente tem que ficar atento para o que os governos nos orientam. Se é momento de ficar em casa, é momento de ficar em casa, porque o vírus vai te encontrar na rua, né? Se é momento em que, por exemplo, aqui em Caxias, nesse momento a gente não tem transmissão na comunidade, a gente consegue circular? Consegue, mas já vamos treinando a nossa responsabilidade, já vamos treinando a limpeza de ambiente, o não tocar no rosto, para que quando ficar mais forte a transmissão aqui, já seja um hábito, né? É muito mais fácil. Além dos idosos, tem outras pessoas que compõem o grupo de risco. Por exemplo, asmáticos, diabéticos, enfim. Essas pessoas, se um jovem é diabético, ele é tão preocupante quanto um idoso, ou o idoso é sempre mais grupo de risco?
O idoso, o problema dele é que ele tem, além de uma doença crônica, como por exemplo o diabetes, ele tem a imunossenescência, né? Então a gente sabe que a partir dos 50 anos a nossa curva de resposta para qualquer bichinho, né? Quer dizer, a nossa curva de defesa, ela já não é tão potente. Então ela vai dar uma caída, que é o que a gente chama de imunossenescência. Nossos anticorpos, né, não são, em quantidade são os mesmos, mas eles não são tão potentes para nos defender. Então a gente tem essa baixa de defesa junto com uma doença que baixa a defesa, né? Então são duas coisas que complicam. O jovem, ele tem a defesa normal, e aí ele baixa a defesa por causa de doença ou de medicamento. Né? Então é diferente a resposta do corpo. A chance daquele jovem diabético se recuperar ainda é melhor do que a chance de um idoso se recuperar. O que a gente chama atenção para todo mundo que tem doencinha crônica? Né? Quer dizer, tem o problema do coração, do pulmão, do rim, do fígado, tem diabetes. O que eu tenho que fazer? Deixar a minha doença mais estável possível. Então essa é a hora de todo mundo que tenha diabetes controlar bem direitinho a glicose no sangue. Comer direitinho, dormir direitinho, cuidar do estresse, porque eles sabem que eles são mais vulneráveis. Diferente de quem, por exemplo, está tomando quimioterapia, está recebendo uma quimioterapia, está tomando um MAB da vida, né, um imunobiológico. Essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem parar o medicamento nem diminuir. Então, elas têm que se cuidar um pouco mais. Tá certo. A Thaís pergunta sobre as roupas. Algumas mídias, segundo ela, estão falando da questão das nossas roupas. Quando chegamos em casa, temos logo que colocar para lavar ou não há necessidade? E o sabão é suficiente? Olha, perguntando para uma infectologista se você deve chegar em casa e trocar de roupa logo, é óbvio que eu vou dizer. E não é pelo coronavírus, é por tudo. Tudo que a gente tem na rua, a gente carrega, né, no nosso ambiente, e o nosso ambiente próprio é a nossa roupa. Então, outra coisa que a gente chama atenção, que não tem a ver com coronavírus, mas que também a gente podia ter um hábito melhor, chegar de sapato em casa, né? Então a gente chega, se a gente puder já trocar ou deixar até do lado de fora, né, o sapato, mas é complicado. Então a gente chega em casa, já retira o sapato, já troca de roupa. Essa roupa pode ser lavada com água e sabão junto com as outras, não tem problema nenhum, mesmo que eu tenha coronavírus, não vai fazer diferença, não vou infectar ninguém. Por quê? Porque a água e o sabão é suficiente para eliminar. Tem como lavar as mãos. Exatamente. Tá. A Amanda é nossa cliente e escreve aqui que está com sintomas. Ela quer saber, ela deve ligar ou ir para o plantão? Então, nesse momento, ela vai avaliar os sintomas. Que sintomas eu tenho? Eu tenho tosse, tenho o nariz escorrendo, tenho uma febre. Eu vou procurar o quê? Eu viajei? Eu tive contato com alguém que teve coronavírus? Não. Então, eu posso procurar meu médico normal. Né? Eu vim agora da Itália, estava 5 dias em casa, comecei com sintomas. Epa! Você viajou. Então, nesse momento que a gente ainda está fazendo essa busca, você vai buscar um pronto atendimento para ser atendido e fazer exames, porque você está sintomático, você tem sintoma. Se você não tivesse sintoma, não ia buscar, né? Mas como tem sintoma, pode. Mas tem que ter ou contato com alguém com corona, ou então ter viajado. Não é uma dessas situações, médico comum. Aqui na Unimed, a gente vai fazer uma forma diferente para os nossos usuários, nossos beneficiários, terem um conforto maior nesse atendimento. Então, a gente vai orientar logo, nós estamos organizando uma central de monitoramento, no qual o paciente com sintomas leves vai ligar para essa central e a central vai orientar onde ele tem que ir, né, para facilitar. Muitas vezes ele vai precisar de uma consulta com o médico, a central vai auxiliar na marcação dessa consulta. Então a gente vai ter logo, a gente já vai estar anunciando nas nossas redes sociais, na nossa página, um número, um 0800 ou um outro número, que vai ser essa central que as pessoas vão poder ligar para se informar melhor. Se essa nossa beneficiária está com sintomas e ela tem falta de ar, febre alta e falta de ar, então ela deve direto procurar o pronto atendimento. O sinal vermelho é falta de ar sempre. É tu puxar o ar, mas tem que cuidar com a ansiedade, porque às vezes a gente fica ansioso, ai meu Deus, não estou conseguindo respirar. Não é isso.
né? Ela, em qualquer situação, ela tem essa dificuldade, o peito pesado, ela tem muita tosse, tem febre alta. Então, esses são sintomas de gravidade. Pesquisadores já estão pesquisando uma vacina. Ela deve ficar pronta quando? Tem um mínimo de tempo que é impossível não existir, de testes em seres humanos, enfim, quando ela fica pronta? Então, a vacina, a gente primeiro tem que conhecer o vírus, para saber o que a gente vai fazer contra quem, né, a gente está fazendo. Então, já se conhece o vírus. Desde janeiro, já laboratórios famosos, mundiais, né, multinacionais, eles estão pesquisando, e principalmente laboratórios sérios, como o do governo americano, né, do NIH, que é o Ministério da Saúde americano, junto com a parte de Exército, Marinha Americana, eles têm laboratórios de pesquisa muito fortes para vacinas. E além disso, os laboratórios que a gente conhece também, que já fabricam vacinas. Todos eles estão empenhados em fabricar uma vacina. Só que essa vacina, a gente tem que testar eficácia e segurança antes de liberar. Então, todos os testes são muito mais rápidos, né, para a liberação, porque a gente está num momento de crise, mas a gente tem que ter um mínimo de segurança. Então, essa vacina não chega logo. Em média, mais rápido que ela consiga vir, ela vai levar de, no mínimo, 8 a 18 meses. Então, a gente certamente não vai ter para o nosso período ainda de corona, a não ser que seja uma vacina que consiga ser testada e seja muito segura. Então, eles estão muito empenhados em fazer essa vacina, mas dificilmente nós teremos nos próximos meses. E os laboratórios que estão fazendo os exames são já locais? Já existem laboratórios no Rio Grande do Sul, onde os exames estão sendo avaliados? O exame que a gente faz é o exame para procurar material genético desse vírus, né? Então, basicamente, hoje no Brasil, a gente está fazendo PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, um exame que busca ali, será que tem material genético desse vírus? Tem. Oba, então ele é positivo. Porque aí ele torna um exame bem sensível, ele tem que ter um material bom, por isso que tem que ter, né, secreção para coletar. Mas esse exame, ele precisa de uma estrutura de laboratório. Então não é qualquer laboratório que consegue fazer. Em Porto Alegre, alguns laboratórios em universidades também estão fazendo, como no Hospital de Clínicas também está fazendo, né, mas para consumo local, ali, basicamente para o cenário deles. No estado inteiro, o nosso LACEN, o Laboratório Central, já está fazendo o exame. Então, isso facilitou, porque agilizou as coletas aqui do Rio Grande do Sul, vão para o LACEN e eles são feitos. No laboratório privado, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, aí a coisa já é um pouco mais complicada, porque eu tenho que ter toda uma estrutura que eu não tenho como montar rapidamente. Então, nesse momento, a gente está terceirizando o exame para outros estados, em que laboratórios particulares fazem. Isso faz com que demore um pouco mais a resposta. Quando você vai num pronto atendimento fazer o exame para o coronavírus, você tem que saber que ele vai demorar de 3 a 5 dias para ficar pronto. Não é na hora. Certo. Nessa semana surgiu um comentário de uma pesquisa que falava que quem faz a utilização de ibuprofeno contínuo teria mais chances de multiplicar mais o vírus, enfim, no organismo. A Ana quer saber sobre isso e a Ana Paula pergunta sobre o uso de anti-inflamatórios e antialérgicos, qual a recomendação? Então, a recomendação é nunca automedicação, né? É a orientação médica para que se escolha o que se tem de melhor para aquela pessoa. Quando se fala de ibuprofeno, a gente está baseando o raciocínio em um artigo científico. Isso faz com que fique muito frágil essa informação. Provavelmente, é verdade? Sim, provavelmente é. Mas desde quando a gente muda toda a nossa atuação por causa de um artigo? O que a gente vai fazer? Vai evitar o uso de ibuprofeno. Né? Nesse período, como a gente ainda não tem certeza se esse artigo é 100% seguro, né, nas suas afirmações, mas a gente também não pode negligenciar. Então, nós vamos usar o bom senso. Ele não é o único antitérmico, né? Ele não é o único medicamento que a gente pode usar, mas ele é muito usado principalmente em crianças. Então, os médicos vão evitar a prescrição, né? E a gente recomenda que as famílias evitem o uso. A gente também está ouvindo muita coisa sobre medicamentos cardiológicos. Isso precisa ser discutido com o médico, que nessa época que a gente tem pouco caso, ok,
Mas logo, se a gente tiver uma circulação maior e a pessoa tiver chance de pegar, precisa ser reavaliada. Enquanto a gente não tem certezas, nós vamos trocar também os medicamentos para evitar o uso e evitar que a pessoa tenha piora. Nos próximos dias se inicia a vacinação contra a gripe, né? Temos, neste ano, que dar mais atenção a esse assunto e sim nos vacinar? Sem dúvida. Né? A vacina da gripe sempre foi uma vacina muito, muito importante. Por quê? Porque ela previne que você tenha infecção grave, né? Ela não é 100%, mas ela é muito eficaz em lhe proteger. Quanto melhor a sua imunidade, melhor a resposta da vacina. Né? Então, é importante que as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas que mais têm chance de complicar de influenza e também de coronavírus, que elas façam a vacina, porque pelo menos da influenza elas não vão complicar, né? Ah, mas eu faço a vacina e depois tenho gripe. Não tem como. Não tem, porque o vírus da vacina é um vírus todo picoteadinho. Ele não tem como causar a doença. Você podia estar incubando um outro vírus, né? E aí se manifestar logo depois que você fez a vacina, porque o seu corpo foi, digamos assim, estressado com a vacina. Ele recebeu um outro agente para se defender. E aí você pode, né, de repente, manifestar sintoma. Para o coronavírus vai ser essencial, porque lembra que a gente falou que a infecção por coronavírus, mesmo leve, ela é muito parecida com a influenza. Então, se você conseguir se defender para a influenza, até para nós, médicos, o diagnóstico vai ficar um pouco mais fácil para pensar em coronavírus. Dias atrás, correu uma informação em grupos de WhatsApp de um senhor falando que o álcool gel não era eficaz. Essa era mais uma das muitas fake news que estão circulando nos grupos, nas mídias sociais. Que sites a senhora recomenda que as pessoas olhem e naveguem neles para ter informação de qualidade correta? Então, a gente está vendo muita situação agora de pessoas que emitem opiniões sem fundamento nenhum, como essa do álcool em gel. A gente também tem, infelizmente, alguns colegas médicos fazendo propagandas enganosas de soro milagroso, de vitaminas que auxiliam. Vitamina C não vai fazer diferença. Na verdade, essas vitaminas, elas funcionam para melhorar a tua defesa de corpo junto com um pacote. Ela sozinha não funciona, né? Então, a gente precisa ver o que falta no nosso organismo para repor o que precisa. Além disso, associa com exercício, associa com alimentação saudável, com hidratação. Então, tem várias coisas que entram nesse pacote de vida saudável, né? Não é uma coisa em si. Mas a gente precisa ter consciência de sites seguros. Que sites são esses? O Ministério da Saúde, ele criou um site contra fake news. Então você consegue entrar lá e várias coisas que você está ouvindo que são estranhas, você consegue conferir nesse site. Tá certo. Ainda nessa questão da vida saudável, a Sônia pergunta, quando ela tiver com sintoma gripal, ela pode tomar algum medicamento ou ele vai mascarar os sintomas? Então, isso vai depender de quanto sintomática ela está. Ah, eu tive febre. Posso tomar um antitérmico? Eu vou medir a febre, eu vou anotar que febre que era, né? Quanto que era a febre que eu tive, eu vou medir. E aí depois eu posso tomar um medicamento. Porque na hora que se eu tiver febre mais frequente, então, quer dizer, eu tomei medicamento, antes de 4 horas eu estou com febre de novo, isso é importante depois eu relatar para o médico, mas eu medi a febre. Então, tudo bem de eu tomar depois um medicamento. Ah, eu estou com muita dor no corpo. Bom, a dor no corpo precisa passar. Então, eu tomar um medicamento para dor não impossibilita e nem vai mascarar tantos sintomas. Isso não mexe com a replicação viral. Isso não piora o quadro clínico da pessoa. Mas ela tem que anotar bem direitinho quando teve e que horas teve os sintomas. Porque se eles ficarem mais frequentes, isso é importante para o médico avaliar depois. Sobre a resistência do vírus fora do organismo. Quanto tempo ele fica vivo em um banco de ônibus ou em uma bancada de um atendimento? Então, muitas pesquisas estão sendo feitas com coronavírus. E a gente sabe que, dependendo da superfície, ele fica mais tempo ou menos tempo. Então, no metal, no acrílico, na madeira, parece se comportar de forma diferente. Se a gente tiver que nivelar um tempo, né, isso são 9 dias.
Então, se a pessoa não higienizar adequadamente, ele pode ficar até 9 dias no ambiente. Então, por isso que é importante essa limpeza contínua. Aproveitar para dar uma boa limpeza na casa, tirar o pó, já ajuda, porque o pó contém bactéria, contém fungo, contém vírus. Então, eu já vou estar me prevenindo de várias outras doenças. Para quem usa transporte público, como se comportar dentro do transporte e o que deve ser feito quando a pessoa sai do ônibus, por exemplo? O que ela pode fazer? Então, carregar uma forma de higienizar as mãos é ótimo, né? Então, nessa época a gente está falando de álcool em gel. Então, carregar o seu álcool em gel, porque o corrimão do ônibus, tu não tem como higienizar com tanta frequência. Muita gente vai sentar e muita gente vai tocar no ônibus. Lembrar que pessoas que pegam transporte público, que têm sintomas, essas pessoas vale a pena daí uma máscara, ou se tossir ou espirrar, colocar o braço na frente. A higienização dos ônibus, a gente tem recomendado, né, para as empresas que passem um produto pelo menos por turno para diminuir a quantidade, né, de inóculo, de bichinhos que podem estar presentes naquele ônibus, fazer uma boa higienização, mas a pessoa já se previne, né, higienizando a mão logo depois. Eu não tenho álcool em gel, quando eu chegar, eu não vou tocar no meu rosto, tem que cuidar isso. Quando eu chegar no ambiente, aí eu vou lavar a mão. A distância de 1 metro, que é impossível num ônibus, mas em um supermercado é possível, ela deve ser colocada em prática no Brasil daqui a alguns dias, como está sendo feito na Itália, por exemplo? A gente já recomenda que as pessoas, sempre que possível, mantenham a distância, né? Porque a gente não sabe quem está sintomático, quem está transmitindo, então que elas mantenham distantes. Agora a moda é abanar de longe, né? A gente não chega, não cumprimenta mais, mas a gente cumprimenta de longe e fala, porque 1 metro também não é uma distância tão grande, né? Então a gente consegue conviver bem. O Brasil ainda não fechou as fronteiras, ao contrário de outros países até menores, enfim. Pode-se viajar para fora do país, mas não é recomendado ou não há problemas? Hoje a gente não recomenda viagens, né? Nem nacionais, nem internacionais. Se você pode não realizar nesse momento, não realize. Se você vai para uma área sem transmissão local, ok, eu vou viajar para um estado em que eu sei que não tem, por exemplo, vai vir para o Rio Grande do Sul, ok, né? A gente ainda não tem transmissão local. Vai para São Paulo, você tem que estar consciente de que lá tem transmissão na comunidade e que você pode adquirir o vírus, então você vai se cuidar melhor. Tem companhias aéreas, como por exemplo a Gol, que já está cancelando os voos internacionais. E tem companhias aéreas que estão já modificando horários e cancelando voos nacionais. Então, tudo isso está acontecendo nesse período. Então, mesmo que você queira, provavelmente vai ser trocado a sua passagem. O vírus lá no começo surgiu de animais, que as pessoas comeram alguns animais, né? Para quem tem animal de estimação, a Márcia quer saber, eles pegam a doença e mais, eles nos transmitem a doença ou não? Não há comprovação de transmissão por animal doméstico. Uma coisa que a gente tem que cuidar é que muitas vezes a gente toca no nosso animalzinho com a mão suja, né? Então, quer dizer, a gente tosse, espirra e toca no pelinho dele. O pelo é como se fosse uma superfície, ele pode conter, então, bactérias e vírus, né? A gente também não pode ficar dando banho sempre no animalzinho, né? Mas uma vez por semana, de repente, passar, né? Tem lencinhos que têm antissépticos que são próprios para animais, ou mesmo lencinhos umedecidos, auxilia na limpeza do animal para que ele também, né, fique adequado até para não transmitir outras bactérias e outros vírus. Mas isso não é uma comprovação, são dicas só nessa época de maior cuidado que a gente observe, né, muito o nosso animal para não contaminar ele, nós contaminarmos ele, o pelinho dele. Agora, ele desenvolver doença e passar para a gente não tem comprovação. Animal doméstico, pet, não passa coronavírus. Tá certo, estamos finalizando. A senhora tem alguma orientação final para dar para quem está nos assistindo? A gente lembra, como infectologista, que sempre é importante lavar a mão. Né? Então, em todas as situações, se você trabalha em ambiente de saúde, se você trabalha em ambiente de alimentação, lembrar de lavar a mão. Como é que a gente lava a mão? É importante que a gente ensaboe ela
bem, André, e cubra ela de toda a superfície. Então a gente vai fazer espuma e vai pegar, né, nos dedos, as unhas, a superfície, o dorso e a palma da mão. Primeiro a gente faz bastante espuma, né? Isso a gente vai contando pelo menos até 30, né? 1, 2, 3, 4. E aí, isso é o ideal, né? Porque ainda faz com que aquela espuma haja na mão. E aí depois a gente, né, abriu a torneira e aí a gente fecha a torneira com um papelzinho, porque a gente abriu com a mão suja. Então o ideal é que a gente feche com uma toalhinha, né, a torneira para não sujar a mão novamente. Certo. Só uma última pergunta então do Javier. Se usa luvas cirúrgicas no dia a dia ou seria um exagero e não há necessidade, é só lavar mesmo as mãos? Total exagero. Quando a gente bota a luva, a gente acha que a gente fechou o corpo e pode tocar tudo. Então a gente toca em tudo e contamina tudo. Então melhor é sempre lavar a mão. Tá certo, doutora Alessandra. A você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. Espero que você esteja mais tranquilo. Continue se cuidando. A gente volta a conversar mais adiante. Muito obrigado.